Combate ao trabalho infantil no Brasil. Essa temática, e agora a gente vai para a parte 2 dessa participação especialíssima aqui no Papo Juriscast com a juíza, doutora Viviane, que já estava nos explicando na parte 1. Caso você ainda não tenha visto, a gente vai deixar linkada aqui a primeira parte. Então esse aqui é o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Não se esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e curtir, deixar seu like aqui, para que o YouTube entenda que você deseja ter acesso a esse tipo de conteúdo cada vez mais próximo de você, chegando em primeiro plano. Então, vamos dar início agora à segunda parte desse episódio. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia vence a guerra e viver será só festejar. Quem já veio curtir o Carnaval de Salvador, sendo de fora, e quem é daqui, sabe a apoteose que é quando este, que é um dos hinos do Carnaval baiano, é tocado. Mas ele é tanto belo quanto falso, mentiroso e desligado da nossa realidade. Porque quem é daqui, ou quem vem para aqui com um olhar mais atento, percebe primeiro que o Carnaval não é para os soteropolitanos. Isso está estampado na cor da pele daqueles que estão dentro das cordas e em cima e dentro dos camarotes também, mas isso fica muito evidente quando a gente olha para os lados e percebe os vendedores, os trabalhadores ambulantes que estão ali vendendo, né, a bebida, vendendo um lanche, vendendo um churrasquinho. E quantas vezes nós já percebemos que ao lado daquela mulher, daquele homem que estão ali trabalhando, tem uma criança. Se não trabalhando, entre aspas, né? Se não diretamente despachando ali, mas ao lado, porque por conta dessa estrutura social não há possibilidade com quem deixar em casa sozinho. A pessoa está ali tentando sobreviver, tem a condição de pagar uma pessoa para ficar com a criança. Lógico que do ponto de vista da vítima, a exploração do trabalho infantil surte os mesmos efeitos na cidade. E aí eu queria te perguntar, Viane, agora de forma mais objetiva. Do ponto de vista de quem está sendo explorado, não há diferença alguma. Primeira pergunta: quais as consequências, as reprimendas, as sanções para quem explora o trabalho infantil? E se há alguma diferenciação de punição, de reprimenda nessas situações daquele empresário, do latifundiário que explora, me desculpe a expressão, por descaração, por perpetuação desse sistema escravocrata mesmo, e daquela família que, na esteira do que Gessinho falou, precisa, por qualquer motivo, que a criança esteja ali consigo no farol ou tomando conta dos irmãos mais novos. Há alguma diferenciação nas reprimendas e quais são essas reprimendas? Aí vou fazer uma outra indicação de um livro que eu peguei aqui, Crianças Invisíveis, da professora Lisiane Santos, Trabalho Infantil nas Ruas e Racismo no Brasil. Ela é procuradora do trabalho, a gente chamou, ela participou já de um evento no TRT5, de uma live que a gente fez sobre trabalho infantil no ano passado, e é um livro que eu recomendo porque ela vai fazer um apanhado histórico dessa interação do processo econômico colonial escravocrata que foi do Brasil e como isso repercute na invisibilização das infâncias e juventudes e adolescências das crianças, meninas e meninos negros. E aí Gerson falou do percentual de pessoas negras, pretas e pardas, né, no trabalho infantil, que é de 66%, e aí eu digo, Gerson, quando a gente vai para o trabalho doméstico, e aí por isso que é inseparável o gênero de raça, ele é 90% feminino e mais de 70% de meninas negras, pretas e pardas. E quando a gente traz esse cenário para a Bahia, essa consequência ainda é mais ampliada e por isso que não é nenhuma coincidência ou nenhum caso isolado, 2.990.000, né, 2.900.000, o caso passando aqui atrás, da gente ter resgates de pessoas, mulheres adultas, em situação de trabalho análogo à escravidão, que foram submetidas a trabalho doméstico. Então, o racismo, ele vai modular quais crianças são crianças. Então, quando a gente para olhar o atravessamento do racismo, a gente vê que jovens adultos, eles saem das casas de seus pais, de classe média, média alta, com mais de 20, 30 anos. Enquanto para crianças e adolescentes, se a gente vai fazer esse recorte racial, você tem crianças e adolescentes desde muito cedo expostas à situação de trabalho infantil. Então, é necessário, é impossível não associar a questão do trabalho infantil com racismo estrutural. Aí, com racismo estrutural, que vai colocar para essas famílias pobres como alternativa de viabilidade de uma perspectiva de sustento, que ela também explore o trabalho de seus filhos e filhas, né? Então, não só em casa, porque elas não têm assistência, por exemplo, da presença do Estado com fornecimento de creches ou com possibilidade de ocupação de uma educação de qualidade em tempo integral que propicie a essas famílias outra alternativa que não explorar as meninas na situação de trabalho doméstico, como também nessa situação do trabalho nas ruas, que ele vai refletir essa informalidade e a precariedade do trabalho para a população negra, né, de pretos e pardos em sua maioria. Então, essas pessoas estão
historicamente ocupadas nos trabalhos mais subalternos e mais precários, e o racismo ele vai interferir no aspecto estrutural e estruturante de nossas subjetividades. E é por que é que a sociedade não se desespera, não coloca como prioridade máxima, absoluta, urgente, para ontem as crianças nos sinais vendendo produtos? Por que isso não causa uma comoção? Por que isso não é visto como um terror de uma situação de uma sociedade que está completamente falida? Porque é um desespero, eu não posso dizer outra coisa, senão é desesperador, é urgente. Dá vontade de sair gritando, correndo, vocês não estão vendo isso, vocês não vão fazer nada, vai sopar. Porque, de fato, então, quando a gente assiste isso, e a sociedade não só aceita, mas eu não sei se vocês lembram, bem recentemente, não sei se foi esse ano ou ano passado, uma pessoa de um cargo importante numa instituição financeira, ele fez um discurso numa dimensão positiva de um trabalho infantil, de um jovem ou de um adolescente, eu não lembro que idade tinha, que estava numa situação de mendicância, e ele disse que tinha um Pix. E aí essa pessoa falou do Pix numa perspectiva positiva, ignorando completamente que ali ele estava diante de uma situação de trabalho infantil. Então, é para a gente entender que, quando a gente fala de racismo estrutural, ele estrutura a subjetividade, principalmente das pessoas brancas, para não observarem aquela criança adolescente na situação de trabalho. E aí, como o Gerson falou da Patrícia Trindade, ela Lacerda, a Patrícia ela tem uma frase que eu pego emprestada essas frases assim, mas eu dou o nome, viu? A de Isa Oliveira, eu sempre digo que é dela, a de Patrícia também eu sempre utilizo e falo, que foi uma frase, para mim, muito sintomática do que a gente vive. Que aí Patrícia disse numa das apresentações que ela disse que antes de serem crianças, elas são negras. E aí é essa condição de raça que retira dessas infâncias as possibilidades de serem vistas nesse lugar de proteção, mas são vistas no lugar de exploração. E aí, como o Gerson também estudou e já leu a Grada Quilomba, eu lembro quando Grada Quilomba, no livro que ela fala sobre episódios cotidianos do racismo, ela vai falar do racismo genderizado, e aí essa autora portuguesa, ela vai narrar uma situação em que ela, ainda adolescente, foi passar por uma consulta médica, e nessa consulta, o médico, não preciso dizer a cor, mas ele propôs a ela, adolescente, que fosse passar o verão com a família dele. Ele tinha filhos adolescentes, seriam ele, a esposa, mais 2 filhos adolescentes, entre 14 e 18 anos, e ela, que tinha 12 para 13, podia servir aquela família, com um trabalho que não seria pesado, mas seria de cuidados da casa, enquanto eles desfrutavam o veraneio. Então, ele propôs levar essa adolescente, então ela vai fazer todo um estudo sobre essa condição de pessoa desaparecida, da mulher negra, né? Que ela, então, a jovem negra, ela é uma pessoa desaparecida, ela não é vista enquanto mulher, não é vista enquanto jovem, não é vista enquanto adolescente, e pode ser expropriada para o trabalho, ainda que esteja a serviço de pessoas adultas. Então, é importantíssimo, Gerson, quando a gente fala do trabalho infantil e a conexão dele com o racismo, que eu digo que o trabalho infantil é uma grande lente, a partir do qual a gente pode ver um zoom, assim, dessa nossa sociedade, na sua face mais cruel, que é dela menosprezar as infâncias e adolescências de crianças e jovens, meninos e meninas, negros e negras, né? A gente não conseguiu ainda nem prestar contas dos processos escravocratas, né? A gente tem pouco tempo de abolição em consideração ao tempo que a gente viveu a escravidão, com o tempo que a gente vive a abolição, a gente não conseguiu nem fazer as contas historicamente com esses processos, que dirá fazer as contas com a proteção de infâncias e adolescências, o que é recente. E é, inclusive, lembrando que infância vem daquele que não fala. Então, realmente, a criança e a adolescente, ela é pouco escutada. Então, ela é pouco invisível, pouco vista. Então, quando a gente pensa, eu falo do grande zoom, porque quando você vai pensar em todas as violências, você pode ampliar e multiplicar que as crianças, elas sofrem em dimensão amplificada. Então, se você tem sexismo, as crianças negras, as meninas negras, elas vão sofrer de forma ampliada, porque elas são invisibilizadas e não são escutadas. Então, se você vai olhar um grande zoom assim, de violência, de abuso sexual, de exploração sexual infantil, de trabalho, pode colocar essas crianças, que elas vão estar sempre numa condição de super exploração ampliada. Então, por isso que é essencial que a gente fale dessa questão do racismo e também toque na questão das famílias. Quando você fala de responsabilização da família, a gente lembra dos processos próprios do neoliberalismo, de destinação. Na medida que o Estado se retira dessa situação de provedor ou dessa responsabilização pela organização da face social do Estado, ele vai determinando para as famílias a responsabilidade de cuidado. Então, numa dimensão de uma família de classe média, é interessante o trabalho infantil de meninas negras, porque ela vai acomodar a divisão desigual de atividades domésticas, ela vai invisibilizar esse aspecto patriarcal da sociedade, porque quem está sendo ali responsável pelo cuidado é uma terceira pessoa. E aí essa mulher de classe média, ainda que ela não tenha uma atividade remunerada, ela pode acomodar a situação dela a partir da exploração desse outro sujeito, ainda que seja criança e adolescente, e a engrenagem patriarcal, racista, branca, nesse lugar hegemônico, ela continua rodando a roda, servindo à invisibilização da necessidade de intervenção do Estado. Então, é muito conveniente realmente para todo mundo que isso continue funcionando dessa forma. E sobre a questão que aí foi trazida pelo Erickson, quando ele fala do carnaval, quando fala das situações das famílias, das presenças das crianças, da condição, da consequência, da punição, é importante, de fato, a gente lembrar daquilo que a gente já é chamado da interseccionalidade, né? Como uma ferramenta de observação.
reflexão. Como a gente olhando essas situações do carnaval, se a gente for também, ou das festas, ou qualquer outro evento, ou qualquer outra situação que seja a existência do trabalho informal precário, ou na rua, você vai perceber, tanto lá na sinaleira, quanto nas festas populares, que são mães, muitas delas mães solo, acompanhadas de seus filhos e filhas. Então, isso revela bastante da ausência do Estado, e aí, por isso, eu raramente vou falar porque você provocou, mas eu nunca falo de responsabilização de família, porque eu sei que existe no Código Penal, e todas as vezes que eu sou provocada a isso, eu falo, muda o assunto, e vamos falar de política pública. Eu falo disso porque já fiz parte de comissões de direitos humanos no âmbito institucional, e quando esse assunto foi provocado, eu falei, não fale dele, que a gente vive uma sociedade ainda eugenista, ainda higienista, e que ainda coloca no lugar de abjeto tudo aquilo que não lhe é igual. Então, essa sociedade branca narcísica, ela vai olhar para essas famílias com esse olhar de punição, de censura e de repressão. Aí eu não falo disso, mas você falou, eu vou, já vou trocar, cada vou falar. Mas aí quando a gente olha para essas famílias, é nesse sentido, a ferramenta da interseccionalidade é para a gente olhar como a questão de classe, então a condição de pobreza vai afetar diferentemente, de forma ampliada, para vulnerabilizar de modo mais grave as mulheres negras e as mulheres periféricas distribuídas desigualmente nos seus territórios. E aí, quem mora em Salvador deve se lembrar, Gerson, me lembro que você tocou bastante nesse assunto, como foi para as famílias que iam trabalhar no carnaval se inscreverem para trabalhar no carnaval. Quem é que estava naquela fila? Eu acho que você passa a pessoa consultar no Google, vai ver que era um público majoritariamente feminino, preto e pobre, que precisou dormir nas filas dias e dias para ter uma vaga para trabalhar. E aí essa família, essa mulher solo, que chefia essa família, ela não tem uma estrutura de Estado e políticas de Estado que lhe garantam ter lugares melhores de trabalho, possibilidade de melhor renda, e também estar nesse lugar de forma protegida em relação aos seus filhos. Então, há experiências, no caso de Salvador, no estado da Bahia, de projetos próprios, inclusive com apoio do TRT5, a partir da participação do Fórum Estadual para a Educação do Trabalho Infantil e Proteção da Adolescência, o FETIPA, em que a gente dá apoio àquelas ações da municipalidade, do Estado, que eles têm serviços sociais para abrigar as crianças, filhos e filhas das trabalhadoras. Mas a gente ainda percebe, apesar dessa existência, há também algumas resistências de familiares, mas ainda pelo volume mesmo de pessoas colocadas nessa situação, é comum ainda que a gente assista, no meio da festa, crianças passando lá com seu isopor ou catando sua latinha. Então, isso é uma realidade que a gente ainda não conseguiu superar e ela é, como eu disse, um zoom ampliado a partir do qual a gente pode visibilizar as situações de desigualdade. Quem puder acessar depois, que assista esse filme Pureza, que vai falar sobre a luta de uma mãe na tentativa de resgate de seu filho jovem colocado numa situação de exploração de trabalho análogo à escravidão e como essa atuação dessa mãe foi determinante para a criação do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho. Então, quando a gente tem essa situação de grandes latifúndios, onde de grandes donos da economia agro, a gente tem uma atuação muito incisiva e forte da fiscalização do trabalho a partir da criação dos grupos móveis, mas com o avançar de governos numa perspectiva mais neoliberal de redução de custos com essas atividades, principalmente nos últimos 4 anos, a gente teve um decréscimo absurdo nas possibilidades de fiscalização por conta das reduções orçamentárias. E isso gera, consequentemente, uma ampliação da exploração de trabalho de pessoas adultas e crianças e jovens na situação de trabalho infantil. E aí ele fala dessa perspectiva. Mas o que é que a gente observa? O enfrentamento do trabalho infantil para os grandes latifúndios de ordem rural, ele foi muito positivo a partir do fortalecimento da fiscalização dos grupos móveis. E eu não sei se você lembra, a gente teve até situação de assassinato, salvo engano, em Unaí, de pessoas, de fiscais do trabalho. E a gente tem realmente um esforço muito denso da fiscalização do trabalho, de fazer um esforço muito denso também de grupos de trabalho do próprio Ministério Público do Trabalho para impor sanções aos grandes latifúndios. Mas a gente tem uma dificuldade mesmo do poder econômico e político, porque são grupos que hoje, se você observar, inclusive numericamente, estão fortemente presentes no Legislativo Federal. Então, se a gente for pensar numa produção legislativa para ampliar as consequências punitivas para empregadores do latifúndio que explorem trabalho infantil ou trabalho análogo a escravo, eu acho que hoje, no cenário que a gente tem político hoje, dificilmente a gente vai ter sucesso, porque a gente tem, como diz a bancada do boi, da bala, da Bíblia. Então, a gente tem hoje um cenário político, eu não vou dizer hostil, mas desafiador para você produzir uma legislação que vá ampliar as possibilidades de responsabilização e punição para esse segmento. Mas a gente tem realmente, não só do Ministério Público do Trabalho, da fiscalização do trabalho, mas eu posso dizer também, por testemunha de ações específicas, que a gente ainda tem um esforço desse sistema do campo da justiça social para esse enfrentamento. E aí eu lhe digo até, inclusive, que eu soube, me causou até surpresa, bem recentemente, e eu salvo engano, acho que a doutora Helena Nogueira, na nossa live lá do TRT5, ela falou disso, sobre esse fluxo migratório, não só dos trabalhadores aliciados, mas de toda a família, incluindo babá. Então, você vai ter a família, principalmente os homens migrando
migrando para o trabalho em colheitas de diferentes produtos, e aí carregando consigo famílias inteiras e até pessoas numa condição ainda mais precária, ou seja, sujeitas ao pagamento do subproduto daquele trabalho mal remunerado, para tomar conta dos filhos e filhas que são levados junto com essa população migrante para o trabalho precário. Então, a gente vai ter um fluxo aí continuado de exploração de trabalho infantil. E aí, encerrando nessa contribuição, a gente tem, por isso que é importante que a gente tenha esse programa, encerrando na parte dessa pergunta, que existe esse programa no âmbito da Justiça do Trabalho para a gente ampliar a qualificação interna. E aí eu lembro o caso da doutora Aliana Nogueira, que aí numa especialização organizada no TRT-15, lá eles têm Juizado Especial da Infância e Adolescência, no âmbito da Justiça do Trabalho. E lá... Imagina. Exatamente. E a partir desse trabalho é que eles fizeram ela, num processo que ela deveria fazer um bloqueio de bens por conta de uma situação de trabalho análogo a escravo, ela interviu o trabalho infantil, suspendeu o processo, fez uma audiência para conciliação, conseguiu compor para dar uma resposta em relação ao trabalho infantil que não compunha a ação original, e aí nessa composição fizeram conciliação que resultou na destinação de valores para a construção de um centro de formação profissional na cidade onde os trabalhadores foram aliciados, que é o município de Aracatu, na Bahia, e isso foi feito a partir de um acordo de cooperação entre essa vara lá do Juizado Especial, lá em São Paulo, de Franca, e a vara do trabalho de Brumado. E aí essa cooperação resultou na construção desse centro, que hoje está em funcionamento, e no último encontro que a gente teve, um encontro recentemente para falar dele, já formou mais de 80 pessoas, já beneficiou mais de 200 famílias, ainda está eminentemente no âmbito urbano, então é preciso que as atividades sejam ampliadas para compor principalmente as pessoas do campo, né, do âmbito rural, porque são as principais vítimas desses fluxos migratórios para trabalho degradante, que o diga a situação do Sul, né, bem recente. Então, eu espero ter respondido mais ou menos o que você falaram, falei um bocado. Mas se eu respondi, deu uma ideia. Não, respondeu sim, eu só queria fazer uma observação a partir de uma parte da sua resposta, que é sobre a tolerância, né, o olhar social que se tem quando está focado nos detentores do poder econômico, né? Quase sempre, se não sempre, alinhados, falando por mim especificamente quanto homem branco, a branquitude, e esse olhar mantenedor, pura e simplesmente, do que a professora Cida Bento chama de pacto narcísico, né? O pacto da branquitude, porque isso aqui é através de uma análise empírica, pura e simplesmente, creio que todos nós já tenhamos passado por isso. Quantas vezes não estamos numa mesa de bar, aí chega uma criança vendendo um doce, um bombom, e muitos de nós simplesmente comentamos: o pai e a mãe ficam em casa e botam a criança para ir, para poder fazer com que as pessoas se compadeçam, né, para que comprem. Quando é o contrário, quando é um detentor do poder e que estampa a branquitude em sua pele, nós geralmente comentamos o quê? Mas está dando um ofício para a criança, está ensinando um ofício para a criança, está dando uma oportunidade para a criança, não focando no trabalho infantil aqui, mas focando nas visões que temos a partir, dependendo de quem esteja ali na situação, né, de dominância, por assim dizer, em relação à criança. O explorador branco, o rico, latifundiário, o mega empresário está dando oportunidade. A mãe solo, que precisa, porque senão não come, está mandando, enquanto fica em casa, a criança para amolecer o coração dos potenciais compradores. Como precisamos, não apenas o Congresso, mas mudar, enquanto sociedade, o nosso olhar, né? Com certeza. E a gente precisa também fazer com que o próprio Estado, né, implemente essas políticas públicas, fazer com que o princípio da proteção integral seja realidade. A gente ainda está bem preso àquela doutrina da situação irregular, né? Não ficou no passado, não permanece, principalmente para penalizar crianças pobres, negras. No âmbito internacional, a ONU, em 2022, trouxe que 160 milhões de meninas trabalham ainda, meninos, nessa condição de trabalho infantil até 5 anos de idade. E o que termina conduzindo a essa situação, a gente sabe o que é, né? São os fatores, a própria questão de pobreza, a própria questão de falta de políticas efetivas. E eu queria perguntar a Viviane agora, já agradecendo a ela por ter disponibilizado esse tempo precioso, que eu sei como é agitada a rotina dela, qual a importância da aprendizagem, principalmente diante desse contexto de vulnerabilidade socioeconômica dessas crianças, adolescentes, desses jovens? Quem aqui também pode ser aprendiz? Obrigada, Gerson. É interessante mesmo. Primeiro, Erickson, acrescentando, em relação ao pacto narcísico, o Plu também observe como os youtubers mirins, como muitos deles são meninos e meninas brancos e brancas, e as pessoas não veem ali uma atividade. Pelo contrário, inclusive valorizam, acham positivo, e muitas vezes, ou seja, são as crianças colocadas numa situação que pode ser qualificada de trabalho, a depender do volume, da quantidade, qualidade do que seja colocado ali, e quando são brancos e brancas, isso é visto muito positivamente, inclusive, por vários seguidores, os filhos da nossa sociedade, assistindo esses canais mirins com muita naturalidade e com muita frequência, inclusive no volume que nem seria recomendado para as idades, né, os acessos às telas, na proporção que se vê hoje. Mas os TikTokers, né? Também. Exatamente. Acho que eles são muito vinculados à questão artística, né? Eu acho que a arte tem uma maleabilidade no nosso país, tanto que a gente vê trabalho infantil nas artes, né? Atores mirins, aí eles passam aproveitando já a provocação aqui, né?
arte pode e nos demais não pode? E aí, para a gente observar mesmo como muito disso é trabalho, e o trabalho num volume que não seria adequado para a idade, mas é bem tolerado, estimulado, inclusive elogiado socialmente. E em relação à aprendizagem, Gerson, em regra é de 14 a 24 anos, e inclusive existindo regulação específica para estimular que aconteça lá entre a idade de 16, né, nessa partir dessa idade, porque de fato a aprendizagem é uma política que tem sido muito atacada, é importante que diga, e sobre fundamentos controversos que acabam até capturando a gente. Em relação à aprendizagem, quer dizer que os jovens, então eles não têm educação de qualidade, a gente prefere que vá trabalhar, quem são esses jovens que trabalham na aprendizagem? Eu costumo dizer que ela é uma política pública muito importante, porque o trabalho infantil sempre existiu. O trabalho infantil, ele existe, né, a gente diz ali a origem escravocrata, existiu a institucionalização do trabalho infantil dos meninos e meninas negras, inclusive naqueles internatos agrícolas, se a gente parar para lembrar as múltiplas experiências de situação de trabalho ali. E aí recomendo também que vocês assistam um documentário, fica em indicação, chamado Menino 23, que ele fala da situação em que foram retirados meninos de um internato e foram levados para uma condição de trabalho escravo. E isso aconteceu no começo da década e tinha muito a ver com esse regime de trabalho. A cultura altamente eugenista da sociedade brasileira, mas o contrato de aprendizagem, ele vai surgir como uma ferramenta importante para fazer esse meio do caminho, essa interseção entre escola e trabalho, porque o contrato de aprendizagem, ele regularmente instituído, funcionando com o propósito que deve acontecer, ele vai manter o jovem na escola, por isso que é uma política pública considerada muito importante para a prevenção da evasão escolar, exige que seja mantida na escola, exige a participação de uma entidade qualificadora para fazer parte técnica e teórica, e existe aquele meio do caminho profissional. Então, a parte da empresa vai entrar com a contratação de 5% a 15%, né, de seus cotas, que é a cota de aprendizagem, fornecendo essa parte prática, que é para a qualificação profissional, e um contrato de aprendizagem regular, um contrato de aprendizagem bem estruturado, em que tem uma sintonia dessa parte teórica e prática, ele, de fato, proporciona uma forma de ingresso protegido no mundo do trabalho. Mas a gente precisa reconhecer também o valor positivo da aprendizagem como mais uma importante ferramenta de combate ao trabalho infantil, principalmente porque ela associa a permanência da aprendizagem à permanência na escola. Então, ela é muito importante para prevenir a evasão escolar. Eu olho nessa direção. Perfeito. Viviane, muitíssimo obrigada pela sua participação. Desculpa, a gente está aqui te explorando as perguntas, a gente está... Você desculpa aqui qualquer coisa. Obrigada a vocês, então. Obrigada, Gerson, obrigada, Erickson, obrigada, Isabel, pela possibilidade aí do espaço, porque eu acredito que, de fato, como eu disse, na minha perspectiva, o trabalho infantil, ele é algo que precisa ser visto com a urgência que requer, porque ele nega, é uma violência às infâncias e nega, de fato, a possibilidade da gente, enquanto sociedade, ter um futuro sustentável, porque se você não cuida, não protege ou não garante o exercício das infâncias e das juventudes em suas plenitudes, você sacrifica o presente e sacrifica o futuro. Então, para mim é sempre uma honra e um prazer falar sobre esse assunto. Obrigada a vocês. Então, doutora, esteja intimada a retornar sempre que quiser, o espaço é seu. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aproveita para ativar o sininho. Nos sigam também nas redes sociais, estamos no Instagram, @PapoJurisCast, assim como no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no coração e até o próximo. Beijo.